Oi, colegas. Nosso grupo ficou responsável pelo Jorge Lapassade e a nossa principal fonte de informação foi um capítulo de um dos livros dele, que fala da dialética dos grupos, das organizações e das instituições. Nosso grupo é formado por 6 participantes, que incluem eu, Cristiane, a colega Kelly, Natália, Josiane, Pietra e Wesley. Esse é o nosso pensador, Jorge Lapassade. Ele é filósofo, sociólogo. Ele nasceu na França e morreu na Itália. Nasceu no dia 10 de maio de 1924 e morreu no 30 de julho de 2008. Ele ganhou notoriedade em psicologia social, antropologia e pedagogia, enquanto professor e pesquisador da Universidade de Paris. Ele iniciou seus trabalhos ainda na França, junto com René Lohat, trazendo uma visão mais política da realidade, tanto social quanto institucional. Essa visão dele de trazer uma visão mais política dessas questões do grupo foi uma das coisas que tornou ele mais famoso, principalmente aqui no Brasil, foi uma coisa que ressaltou bastante ele em 1970, e apesar dessa visibilidade que ele ganhou, ele não chega próximo da visibilidade de outros autores que a gente vê na psicologia, e aliás foi bastante difícil da gente achar informação sobre ele, uh, trabalhos, artigos sobre ele, ou que tratam dessa questão que ele traz sobre os grupos, mas ainda assim é um grande nome que retrata essa questão dos grupos na psicologia. Lembrando que ele não intitula o trabalho dele como psicologia institucional, apesar de o trabalho dele ser extremamente importante para a gente compreender essa questão da psicologia institucional. A obra dele é fundamental para compreender, e ele buscou compreender essa dialética das relações do grupo, e nomeou ela como análise institucional. Pode passar. Então, dando uma introdução ao tema, fazendo um resumo sobre a ideia geral do texto, Georges Lapassade nos traz de forma organizada como que os grupos se formam. Então, conceituando cada estágio que o grupo passa, como se fossem níveis. Então, o grupo vai, de certa forma, amadurecendo e passando por desafios diferentes em cada um dos níveis, e conforme os fenômenos vão acontecendo. No segundo ponto, ali, sobre visão de sociedade, muito no que o Cristiane comentou, durante todo o texto, Lapassade usa como base para exemplificar os conceitos, grupos da sociedade, como, por exemplo, grupos de moradores de um bairro, grupos de partido político, igrejas, etc. Então, ele traz algumas questões de estrutura política, de grupos revolucionários, e isso se dá muito pela realidade da época em que ele escreveu esse livro, na época da Revolução Francesa, e também por ele ser um sociólogo. E o último ponto ali, acho importante mencionar, que o texto, às vezes, passa a ideia de uma releitura de textos de Sartre, porque Lapassade, ele reverencia muitas e muitas vezes esse autor. Então, para contextualizar vocês, esse moço que vocês estão vendo aí na foto é o Jean-Paul Sartre. Ele é um filósofo, um crítico francês e um artista militante. Então, durante o texto, Lapassade reverencia ele, às vezes trazendo críticas aos conceitos de Sartre, mas muitas vezes também complementando os pensamentos desse outro autor. Então, nós vamos trazer aqui todos os níveis que esse autor nos relata. Primeiro, o grupo informação, segundo, juramento, terceiro, organização, quarto, terror, 5, instituição, sexto ponto, burocracia, o sétimo, o lugar da história e o inacabamento, o oitavo, aplicação à pedagogia, e 9, vamos trazer uma conclusão. Então, cada um dos colegas vão explicar um pouquinho sobre cada conceito. Então, ele começa apresentando o grupo informação. O grupo ainda não está formado, ele começa a dar os seus primeiros passos.
Geralmente, existe um objetivo pessoal e em comum, onde muitas pessoas se juntam para persegui-lo. Nessa fase, o grupo obedece à ordem de todos, pois nenhum é líder. Então, cada integrante poderá assumir o papel de terceiro, como um chefe momentâneo, porém podendo ser facilmente contrariado por qualquer outro membro do grupo que torne-se mediador. O Sartre, ele é contra a visão de que o grupo é um organismo, como os sociólogos conceituam. O juramento ocorre quando os integrantes do grupo assumem as suas obrigações jurando alguma coisa. O juramento nada mais é do que o objetivo em comum entre os integrantes do grupo que irá comprometer todos os envolvidos. Então, basicamente, aqui, todos são uma terceira pessoa, mediador e mediado. Em um momento, um terceiro faz uma ação mediadora e em outro momento ele pode ser mediado. Portanto, as terceiras pessoas são mediadas pelo grupo, pois integram a sua praxis a praxis do grupo. A organização, ela marca o início da formação de um grupo fundado no juramento. Antes disso, o grupo é conceituado como uma fusão da serialidade. A organização se dá por um trabalho interno do grupo, criando operações e tarefas que se baseiam no juramento e têm um objetivo comum. Nesta fase, os membros farão parte do grupo conforme a realização de tarefas, e cada membro terá apenas uma tarefa. A partir deste momento, o membro começa a cobrar-se de si pelo bem do grupo e da organização. Sua função torna-se, então, tarefa a preencher. O terror. A partir da organização, o grupo irá buscar a unidade e lutar contra os subgrupos, e com seus fracassos para atingir esse objetivo, irá aprender a alcançá-lo, mas seus conflitos não irão desmontar a estrutura do grupo, pois a formação das tarefas, juntamente com o juramento, irá garantir a permanência do grupo. O terror seria, então, o contrário de um pequeno grupo que controla as intenções do grupo. No caso, uma garantia de defesa do que é melhor para o grupo como um todo, levando em conta todos os participantes e suas vontades. O próximo passo dessa linha de raciocínio do Lapasade seria a instituição. A instituição, ela é marcada pelo aparecimento de uma hierarquia institucionalizada, que produz uma impossibilidade de cada terceira pessoa tornar-se um regulador. Diferente das fases anteriores, os membros agora sofrem influência dos que estão acima, e já nascem com tarefas pressupostas antes do seu nascimento, como, por exemplo, alistamento militar, questões culturais e tudo mais. Outro fato marcante é a presença de um soberano, alguém que possui mais poder dentro do grupo, que representa a centralização do poder, comandando e levando em conta não a aprovação da maioria, mas sim sua inegibilidade de ação contrária. É como se a palavra dele fosse quase que absoluta, é maior do que a dos outros participantes. Depois da instituição, o próximo passo seria a burocracia. A burocracia soa como uma definição definitiva de regras, hierarquias e divisão das responsabilidades, advinda do surgimento do primeiro soberano, do, primário, surgimento primário do soberano. É quando o soberano não é mais um integrante em específico, mas uma constituição de poder, organizada por diversos deles. Nesse ponto, há uma decomposição do grupo, fechando inteiramente no campo infernal, no prático inerte sobre os homens. A burocracia é uma relação de poder que atravessa a vida social em todas as relações e dimensões, como, por exemplo, no lazer, para organizar turismo, férias, excursões, ou no trabalho, como um controle externo de produção e dos modos de trabalho, e também na política, como partidos políticos, controle do processo político e da participação social, inversão, meios e fins. Em poucas palavras, a novidade que esse autor nos apresenta é de que a burocracia é, em princípio, uma questão de poder, uma questão
de divisão do poder entre grupos de divisão e grupos de execução e do fazer institucional, sendo que os primeiros decidem não apenas o que, mas também como fazer. É sobretudo com essa concepção de burocracia, Lapassagne faz um mapeamento das relações institucionais, trazendo para elas a organização da separação pelo poder de decisão e a produção de sujeitos sem autonomia, alienados e alienadores da palavra social. A relação de poder e a ideologia têm, assim, seu contexto constituinte. O lugar da história e o inacabamento. Quando Lapassagne refere-se ao lugar da história, está fazendo uma conexão de tudo que foi abordado para uma compreensão histórica do tema, junto ao campo da sociologia, citando iluminismo e socialismo. O conceito de inacabamento ressurge trazendo-nos novamente a ideia de que o grupo deve estar em constante evolução, nunca atingindo uma maturidade absoluta, com um ideal progressista. Essa maturidade será facilmente atingida apenas na totalidade da burocracia, crendo-a ser completa e inerte. A aplicação à pedagogia. Nesse texto, temos um retorno de como toda essa teoria poderia ser vista na prática da criação de um grupo. O que é o ideal? Haver ou não haver um líder. Lapassagne diz que os homens são adultos o suficiente para gerir um grupo, mas nunca adultos, caso isso significa que possam encontrar ou realizar um estado de equilíbrio perfeito. Pessoal, como a gente falou inicialmente no trabalho, o Lapassagne é um nome expressivo não só na psicologia, como na antropologia e na pedagogia. Então, um trabalho como esse dele que a gente está vendo, na conclusão, ele faz uma conexão histórica com todas essas áreas do conhecimento, trazendo aplicações para a área da pedagogia, para a área da psicologia e para a área da antropologia. A gente focou, ele traz até uma lista nessa conclusão final, e a gente focou principalmente nessa afirmação dele. A função histórica da psicologia dos grupos e da sociologia das organizações consiste em facilitar a passagem das organizações da fase B até a fase C. O que o Lapassagne está falando aqui? Ele está falando que uma das principais funções da nossa principal função dentro da psicologia institucional seria ajudar as organizações a passarem dessa fase B, do juramento, para a fase C da organização, que já foi dissertado pelas nossas colegas. Como a gente falou anteriormente, ele, apesar de ser um escritor influente, não foi um escritor tão fácil da gente encontrar informação ou de dissertar sobre esse texto dele, por também não ser um texto muito fácil. Não sei se alguém tem algum comentário sobre isso. Acredito que também foi difícil encontrar coisas sobre ele, porque é bem recente, né? A maioria dos autores que a gente costuma ver é tipo 1900 e pouco, e eu acho que ele faleceu em 2008, né? Então ele é um autor bem recente, eu achei bem complicado também. Eu acho que também essa carência de informação anterior, por exemplo, né, nesse capítulo que a gente leu, ele traz essa crítica bem grande de referência também ao Sartre, e essa falta de leitura do Sartre anterior para estar inerte ali dentro do assunto, acredito também prejudicou essa compreensão mais a fundo do Lapassagne. Eu gostaria de complementar que foi um pouco difícil para mim, no sentido de que eu estou mais acostumada a ver conteúdo sobre grupos, num sentido de grupos operativos, grupos de autoajuda, e aí esse texto ele traz assim uma visão um pouco mais diferente, uma aplicação de grupos num contexto diferente, então tem termos mais técnicos, termos mais difíceis,
e aí eu tive um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Mas, de qualquer forma, como o Cristiane falou, os conceitos que ele traz são aplicáveis a todos os contextos. Só complementando o que a Josi falou, de fato, é um texto muito diferente do que a gente encontra na maioria das vezes. Não é um texto que apresenta uma teoria com uma ferramenta pronta ali que a gente vai estudar e tentar aplicar num grupo, entender como é que funciona. O La Passade se preocupa também em trazer esses conceitos mais históricos. Muitas vezes a gente vai ver ele citar grandes líderes russos, por exemplo, da época em que ele ainda estava escrevendo. Não é simplesmente uma ferramenta que a gente vai ler para tentar aplicar e entender aquela situação do grupo, mas um conceito totalmente histórico, pedagógico e psicológico. Mas no final acredito que seja isso. Se alguém quiser agregar mais alguma coisa, pode agregar, mas para mim é isso. Obrigado.